Amém, irmãos. Irmãos, vamos abrir a palavra em Mateus capítulo 6. Mateus 6, versículo 33. Nessa noite eu vou compartilhar com os irmãos, na verdade, assim, nós vamos ter uma comunhão de alguns princípios do nosso viver, porque nós vivemos num tempo que nós precisamos de princípio da palavra para saber viver. E eu vou usar alguns exemplos, eu vou dar para os irmãos alguns exemplos, porque a palavra de Deus fica aí para nós para isso. O Velho Testamento são sombras de uma realidade do Novo, e os exemplos da palavra são para nós. Então, eu quero mostrar para os irmãos alguns exemplos, para a gente poder vigiar no nosso viver, para não cometermos as mesmas falhas que alguns irmãos no passado cometeram. Mateus 6,33 fala assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É um versículo muito conhecido, os irmãos conhecem bem essa porção, é o tema da nossa comunhão de hoje. Jesus aqui nesse versículo resumiu tudo. Qual é e qual deve ser a prioridade do crente, a prioridade do cristão? É buscar, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós ainda vamos ler essa porção mais do início. Eu quero só usar para introdução. Uma vez que o povo do reino busca, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, todas as outras coisas o Senhor acrescenta. Todas as outras demais coisas que nós necessitamos, o Senhor supre. Você crê nisso? Será que isso é real para mim? Ou isso é uma porção da palavra só, mas não é a minha realidade? Tudo que eu perguntar para os irmãos, eu estou perguntando para mim também, tá, irmãos? A vida cristã, ela começa com uma escolha. E ela prossegue por meio de escolhas. Nós somos escolhidos pelo Senhor. Ele nos escolheu primeiro. Depois nós o escolhemos. E dia a dia nós escolhemos o Senhor. Nossa vida, diariamente, ela é feita por escolhas. Nós escolhemos de manhã se a gente vai ler a palavra ou não. A gente escolhe se eu vou orar ou não. Eu escolho se eu venho na reunião ou não. A nossa vida é feita de escolhas. Eu escolho se eu vou buscar o Senhor ou não. Eu escolho as coisas do alto ou não. É eu que escolho. Deus não vai escolher para mim. É você que escolhe. Eu escolho também se eu vou descansar no Senhor ou não. Se eu vou crer no Senhor ou não. A escolha, essa escolha, eu preciso fazer. No nosso dia, a gente é cheio de escolha. Eu estava sentado ali agora, eu fiz uma contagem aqui do número de irmãos, olhei no Zoom, olhei a quantidade de irmãos, me deu tristeza, irmãos. Me dá tristeza pela quantidade de irmãos que hoje nós estamos reunindo. Se tiver uns 50 aqui, mais uns 30 em casa, 70, 80 irmãos, a igreja liberava, nós tínhamos 300. Onde estão os irmãos? Cadê os irmãos? A vida é cheia de escolhas. Nós precisamos escolher estar com o Senhor, estar com os irmãos. Tudo é feito de escolhas, tá? O versículo 19 de Mateus 6 fala assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros do céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Também uma passagem muito conhecida. E aqui fala sobre acumular para vós outros tesouros sobre a terra. O problema aqui não é acumular tesouro. O problema aqui é acumular tesouro sobre a terra. Esse é o problema. Porque a palavra fala,
acumule tesouros para vós nos céus, não na terra. E hoje aí no mundo, o que você mais se ouve na questão financeira é o quê? Economize, poupe, acumule, vamos ganhar dinheiro. Tem um negócio bom ali, ó. Vamos lá que tem um negócio bom ali para você ganhar dinheiro. O mundo fala nisso 24 horas, porque dinheiro é o que mantém a estrutura do mundo. O dinheiro por tudo responde. Então, acumular é uma conversa, até certo ponto, muito boa. O problema aqui não é acumular, tá, irmãos? O problema aqui é que isso pode nos consumir. O fato de eu acumular. Eu preciso, eu quero mais, eu quero mais. Isso começa a roubar o meu coração. E é isso que o Senhor adverte. Aonde vai estar o seu tesouro, é aonde que vai estar o seu coração. Você quer saber onde está o seu coração? É só procurar saber aonde está o seu tesouro. E vice-versa. Aonde também estiver o seu tesouro, é aonde o seu coração vai estar. O que é tesouro para você? Responda para você. O que é tesouro para você? É aí que o seu coração está. O que você dá valor? É aí que o seu coração está. Isso também é feito de escolha. O que você escolheu ser o seu tesouro nessa vida? Pode ter certeza que isso que você escolheu é aonde o seu coração está. Isso é a palavra que fala sem muito rodeio. Interessante que lá em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, nos adverte em relação aos homens dos finais dos tempos. E lá fala assim, sabe porém isso? Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E o versículo 2 fala assim, pois os homens serão egoístas, vírgula, avarentos. E aí começa um monte de adjetivos. Vou pegar só os dois primeiros. Egoístas e avarentos. Egoísta é alguém que exageradamente dá valor e ama os seus próprios interesses. E avarento é aquele obcecado em adquirir, em acumular. Esse é o avarento. Você percebe que acumular, correr atrás, juntar tesouro, ganhar mais, isso é um sinal dos fins dos tempos? Isso é uma característica dos homens no final dos tempos? Quem fala isso é 2 Timóteo capítulo 3. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens se tornarão avarentos, acumuladores, que quer ganhar, quer mais, quero mais. Egoístas que só pensam em si. E é justamente contra isso que o Senhor nos advertiu lá em Mateus. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Essa é a característica dos homens no final dos tempos. O que acumula dessa maneira, contrária ao mandamento do Senhor, é um egoísta, é um avarento. Lá em Mateus ainda não, mas já vamos ler o 22. O egoísmo e a avareza, quando ele toma conta de nós, eu só penso em uma pessoa, em mim. Eu só preocupo comigo. Interessante que 1 Coríntios capítulo 10, 24 fala assim, ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. 1 Coríntios 10, 24. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Isso é tudo contrário, né? A palavra fala está contrário a todo o curso de hoje. Não buscar o próprio interesse. Você já pensou nisso alguma vez? Eu não vou buscar o meu interesse, eu vou buscar o interesse dos outros. Essa é a palavra que tem para nós em Coríntios. Não busque o seu próprio interesse, sim o de outrem. Busque o de outro. Já parou para pensar nisso? Buscar o interesse dos outros? No mundo hoje que só busca para si? No mundo hoje que só quer acumular? Quando eu falo mundo, talvez você pense assim, André, não tem nada comigo, eu sou igreja, eu não sou mundo. É verdade. Mas eu falo assim porque nós, como igreja, estamos inseridos nesse contexto mundial, nós estamos inseridos no mundo e a gente é influenciado pelas coisas do mundo. E nós somos esfriados na fé.
E aquela característica maligna do mundo, ela vem sobre nós e a gente fica igual se não tiver uma vigilância constante. Tá? O mundo é assim, nós nunca poderemos ser. Então, tudo que é negativo, você vigia para não vir sobre você. E a gente acabar fazendo. O versículo lá em Mateus fala assim, do 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grande trevas serão. Os irmãos viram aí durante a semana essa passagem, essa porção? Olhos bons são aqueles olhos que vê apenas uma coisa. Olhos maus são aqueles olhos que querem ver duas coisas ao mesmo tempo. Aqui não tem ninguém camaleão. O camaleão consegue. Aqui nós não somos. Nós acabamos de cantar um hino. Firmemente para Jesus olhar. Os olhos bons são aqueles que olham apenas uma coisa. Ou os nossos olhos estão no céu, ou os nossos olhos estão na terra. Nós temos que ter os olhos no céu. Quando a gente fica olhando lá e olhando cá, olhando lá, olhando cá, buscando as coisas do alto, buscando as coisas de baixo, buscando as coisas do alto, buscando as coisas de baixo, nós temos olhos maus. Isso é o que a palavra fala. Não dá para ter os olhos nos céus e os olhos na terra. Olhos maus é aquele olhar que deseja tudo. Eu quero tudo. Ah, quero. O que você quer? Eu nem sei. Tem tanta coisa que eu nem sei. Isso gera trevas. A gente acaba querendo olhar muitas coisas da terra e esquece que em Tiago 4 fala que não sabeis vós que a amizade do mundo constitui inimizade contra Deus? Quando a gente olha muitas coisas da terra, a gente acaba querendo. A gente acaba simpatizando. E isso nos traz uma amizade. E isso gera automaticamente uma inimizade com Deus. Qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Isso é o que Tiago 4,4 nos adverte. Não dá para ter os olhos na terra e os olhos no céu. Quando você quer olhar várias coisas ao mesmo tempo, a sua visão fica turva. E você perde o discernimento e você fica em trevas. A pior coisa que tem é visão turva. Tá? É a coisa mais horrível que tem, é uma visão turva. Você não sabe mais nada. Você não sabe para onde você vai. Quando eu mergulhava no rio, a hora que afundava lá embaixo, a água estava turva, pode parar, vamos embora. Subiu, acabou o mergulho, não tem mergulho. Porque não dá para fazer nada lá com visão turva. Você enxerga meio metro, você não sabe para onde você vai. E isso acontece espiritualmente conosco. Quando o quê? Quando nós temos o olhar no céu e o olhar na terra. Nós precisamos ter um coração para o Senhor e não deixar as coisas aqui turvar a nossa visão. Por isso que fala que vai ser trevas. E que grande trevas serão, se os nossos olhos forem maus. Como é que eu posso amar o Senhor e o mundo ao mesmo tempo? Como que eu posso dividir o meu coração dessa maneira? Não tem jeito. Não tem jeito. Provérbios 28, 22 fala assim: aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. Quando a gente fica com a visão turva, os olhos invejosos, que significa motivação egoísta, eu olho só pensando no meu futuro. Estabelecer aqui na terra fazer um pé de meia, garantir o meu futuro. Quando eu entro nesse caminho, irmãos, eu já caí no laço. Eu já caí no laço. Nós temos que ter equilíbrio nisso aí. Sabedoria nisso aí. Lá em Mateus 6,24, na continuação da leitura, o Senhor falou assim, ó, ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas.
Ninguém. Você não é exceção. Jesus falou que é ninguém. Eu, às vezes, acho que eu posso amar os dois. A palavra fala, ninguém pode. Interessante que ele fala aqui, ó, ou se devotará a um e desprezará o outro. Nós vimos aqui que a nossa vida é feita de escolha. Nós vemos isso constantemente. O viver do crente é um viver de escolha. A primeira pergunta aqui, ó, que eu faço para vocês, que você deve fazer para você, é o seguinte: quem governa o nosso viver? Deus ou Mamon? Mamon, essa palavra aqui, riquezas, significa mamon. Um ídolo idolatrado que dava riquezas. As pessoas o idolatravam para receber riquezas, dinheiro, ficar rico. Era um ídolo. Essa palavra no original significa mamon. Riquezas aqui significa mamon. Quem governa o nosso viver? Deus ou mamon? Deus ou as riquezas? Quem governa? Responda para você. Faça aquela análise, fala, puxa, Senhor, é o Senhor que tem que me governar. Como é que tá? Olha só que interessante, fala assim, ou se devotará a um e desprezará o outro. Você sabe o que é devotar-se? É dedicar-se, é consagrar-se, é fazer votos, é sacrificar-se. Quantas vezes a gente não é engolido pelo mercado de trabalho, não é, irmãos? Emprego de manhã, emprego à tarde, emprego à noite, 24 horas. Por quê? Porque eu tenho que ganhar dinheiro. Tem tempo para ler a palavra? Não. Tem tempo para reunir? Não. Até porque perdeu a vontade também. Já tem muito tempo que a gente não reúne direito, eu já não quero reunir mais, não. Aquele fogo apagou. Por quê? Fui consumido por muitas coisas. Coisas boas, tá, irmão? Trabalhar é bom. Ganhar dinheiro é bom. Não tem problema nisso, não. Não estou jogando fora isso, não. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos ganhar dinheiro, precisamos pagar nossas contas. Isso aí é normal, é digno. Aqui o que está falando é do exagero. É daquilo que me controla. Não tem como eu servir o Senhor e ficar servindo as riquezas, deixando que elas me controlem. Não tem como. Por quê? Porque eu vou me aborrecer. Aqui fala, ou há de aborrecer-se. Eu vou ficar aborrecido com o Senhor. Eu vou me aborrecer do Senhor. E vou ficar amando mais as riquezas. Não existe meio termo nisso, irmãos. Não tem meio termo. Por isso nós precisamos do Senhor, sabedoria, para equilibrar isso aí e trazer moderação na nossa vida, tá? É automático. Quando você se devota ao Senhor, você se aborrece das riquezas. As riquezas não te controlam mais, é você que passa a controlá-las. Por quê? Porque você se consagrou ao Senhor, você se dedicou ao Senhor, você quer servir o Senhor. Aí as riquezas ficam em segundo plano. Elas vão existir na sua vida, mas é você que tem controle. Elas não passam mais a te controlar. Agora, se eu inverter isso e começar a consagrar-se para as riquezas, trabalhar igual um doido, o dia inteiro, 24 horas, e eu vou me aborrecer do Senhor, acabou. Ela já vai me controlar. E o Senhor falou, ninguém pode servir, não tem jeito. Você vai acabar servindo um só, o outro você vai acabar tendo problema com ele. Que o Senhor nos ajude a fazer as escolhas certas, tá? Certas. Eu quero aqui dar um exemplo agora para os irmãos, para dentro desse contexto que eu estou falando, para trazer para nós um pouco de luz. Vou usar o exemplo de Ló. Os irmãos conhecem bem a história de Ló. Eu quero ir com os irmãos lá em Gênesis, capítulo 13. Primeiro eu vou começar no 13. Ló era sobrinho de Abraão, saiu junto com Abraão, e os dois estavam andando juntos. Ló era muito rico, muito rico. Abraão também, os dois eram muito ricos, muito. E aí o 13, a partir do versículo 5, fala assim, Ló que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro.
O versículo 7. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus, os ferezeus, habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. E o versículo 10 diz assim: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, separando-se um do outro. Aqui você vê que Ló fez uma escolha. Era rico, tinha muitos servos, muito gado, muito rebanho, muito rico. Era tanto que estava tendo problema com Abraão, que também era muito rico, tinha muito servo, muito escravo, muito gado. Abraão falou para ele: vai, se você for para lá, eu vou para cá, e vice-versa. Aí Ló levanta os olhos e faz uma coisa. Ele escolhe. Ló escolheu. Essa escolha mudou totalmente a vida dele. Ló escolheu. E essa escolha mudou totalmente a vida de Ló. Os irmãos conhecem a história. Ele escolheu segundo o seu padrão. Ele escolheu o que melhor te agradava. Agradou os olhos. Interessante que ele olhou para aquela terra, no versículo 11, versículo 10, como terra do Egito. Terra do Egito era boa. Ele falou: oh, isso aqui é bom demais, é para lá que eu vou. E ele foi. Ele foi. E os irmãos sabem que à medida que ele foi indo, a partir do versículo 12, fala assim: habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ele foi acampando, e nós sabemos que ele chegou em Sodoma. Agora, com Abraão, a escolha foi diferente. Versículo 14 fala: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha, desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e à sua descendência para sempre. Aqui Deus escolhe para Abraão, mas em Ló escolhe para si. Um é Deus que escolhe. Está vendo essa terra? Pode olhar, e tudo isso aí eu estou te dando. O Ló não, o Ló falou: deixa eu ver o que é bom aqui, peraí, para lá é bom, para cá, onde que é melhor? E nós sabemos a história de resultado de vida, aonde essas escolhas levaram os dois, Abraão e Ló. A escolha de Ló aqui, irmãos, visava preservar, sabe o quê? A sua riqueza. Visava preservar o seu tesouro. E isso acabou levando Ló para onde? Para Sodoma. Sempre que a gente quer preservar, a gente vai para onde? Para o mundo. Não tem meio termo. Quando a gente passa a acumular e a amar demais, e o mamão começa a nos controlar, sabe onde a gente vai parar? Lá no mundo. Assim como Ló foi parar lá. Esse desejo de ficar rico nos leva, sabe para onde? Lá para Sodoma. Não deixa isso te controlar. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Tem gente que fala assim: sai para lá com essa conversa de pobre aí, André. Quer saber disso? Não, que sustento? Tem mais um pouquinho, sobrar um pouquinho. Quem é ruim sobrar uma? Tem gente que fala assim: eu já vi cliente falar isso para mim. Não, assim também não. Não, vamos sobrar até uma reserva, mais um pouco. Eu já vi gente, irmãos, falar isso para mim. Da palavra de Deus. Não, André, só sustento não, pelo amor de Deus. Quero mais. Cuidado, porque isso realmente é atraente. Cuidado. A gente vai parar lá em Sodoma. Ló tinha os olhos nas coisas da terra. Abraão tinha os olhos nas coisas do céu. E aí Ló foi para Sodoma. E interessante que quando ele vai para Sodoma, no capítulo 14 de Gênesis, acontece uma guerra, onde 4 reis resolvem fazer guerra contra 5 reis. E um desses 5 reis que foi atacado era o rei de Sodoma, que era o lugar onde Ló estava vivendo. E o que aconteceu com Ló? Foi levado.
Ele estava envolvido no mundo. Veio a guerra lá dos 4 reis, ele foi preso, ele foi cativo. Interessante que você olha no capítulo 14, versículo 12, fala assim: apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Pegaram tudo, ele e toda aquela riqueza que ele tanto queria multiplicar. Pegou tudo, irmãos. Fica aí a advertência, ele estava no lugar errado na hora errada. Os reis vieram, fizeram a guerra, sobrou para ele. Ló foi levado. E não foi só Ló que foi preso, ele perdeu tudo. Foi levado todos os bens de Ló. Tudo aquilo que ele visava preservar, foi tirado dele de um momento. Tudo bem. Os irmãos também conhecem a história. Aí Abraão vem, ajunta ali 318 homens da sua casa, vai lá, vai em cima daqueles reis e pega tudo de volta. Versículo 14 fala, 14 de Gênesis. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens, feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Aí você fala, puxa, ele foi resgatado? Foi. Todos os seus bens também? Também. Você vê como Deus foi misericordioso com Ló. Deus deu para Ló aqui uma chance. Ló, você está no lugar errado, você viu o que aconteceu, seu tio foi lá com os homens, tal, te salvou, te devolveu tudo, não morreu ninguém, tô de volta você, sua família, seus bens, os gados, tudo de novo. Os servos, está aqui, ó, tudo. O Senhor deu para Ló uma chance. Na nossa vida, a gente vive tendo chance, irmãos. Você já não teve várias chances na experiência com Deus? Você vê como o Senhor é misericordioso conosco, vive nos dando chances. O Senhor nunca desiste de nos dar chance. E Ló ganhou aqui mais uma chance. Mais uma oportunidade que o Senhor concedeu para ele. E aí, irmãos, se você continua a leitura, você chega em Gênesis capítulo 19. Logo no início do capítulo 19 de Gênesis, o Ló fala assim: ao anoitecer, vieram 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. Interessante aqui. O Ló estava sentado na porta da cidade quando vieram esses 2 anjos. Eu creio que Ló discerniu logo que eram anjos. Eram 2 homens com as vestimentas da época, mas Ló, por ser uma pessoa justa, o justo Ló, ele reconheceu, isso aqui é um cidadão diferente. E ele se prostra. E o interessante aqui é o seguinte, Ló estava onde? No mesmo lugar, em Sodoma. Será, irmãos? Será que não era para ter tido, puxa, eu já fiquei aqui, já passou uma guerra aqui, eu já perdi tudo, o meu tio me ajudou, me resgatou, vou procurar outro lugar. Ele ficou ali, ele permaneceu ali, porque ali era muito bom para ele. Era muito bom para ele. E quando você vê na palavra que ele estava sentado na porta da cidade, os irmãos entendem que quem se sentava na porta das cidades eram os juízes, eram as autoridades, as pessoas que discerniam as questões, as desavenças, que resolviam os litígios. Quando você vai em Deuteronômio 16, 18, fala assim, juízes, Deus dando ordem para Moisés, como que ele faria com as cidades? Juízes e oficiais porás em todas as tuas portas que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com juízo e justiça. Então, na porta da cidade era um lugar de julgamento, juízo e justiça. Os juízes ficavam ali. O Ló estava ali na porta. Provavelmente o Ló estava ali, sabe para quê? Para tentar melhorar aquele lugar. Quando aqueles anjos vão para a casa de Ló, e aquelas pessoas chegam na porta, né?
e fala assim, nós queremos esses dois homens que entraram aí e tal. E o Ló aparece lá e fala, não, pelo amor de Deus, não faz isso não e tal. Quando você lê aqui no versículo 9, 19:9, fala assim, ó, eles porém disseram, retira-te daí. E acrescentaram, só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. O Ló tinha essa característica de ser juiz ali. Ele sentava na porta. O que ele queria fazer com isso lá, irmãos? Provavelmente ele queria tornar Sodoma um lugar melhor. Um lugar mais justo. Um lugar mais tranquilo. Você já viu que muitas vezes, muitos filhos de Deus tentam melhorar essa terra? Entram para a política, vou fazer um decreto, algumas leis, para melhorar um pouco. Tenta melhorar esse sistema desse mundo. Não, isso aqui é bom. Vamos pôr gente boa lá, que gente boa lá vai melhorar isso aqui. Irmão, isso aqui não tem conserto. Só tem um destino para isso aqui. O fogo. Isso está escrito para nós, está revelado. Nossa função não é melhorar isso aqui. Você percebe que havia alguma, eu entendo como um mau entendimento, uma confusão na cabeça de Ló em querer melhorar aquele lugar. Ele estava ali com a família dele, eu vou ficar aqui na porta, vou julgar os casos, vou fazer justiça, vou melhorar um pouco essa coisa, aqui está muito bagunçado. E realmente, Sodoma era uma bagunça. Bagunça no sentido espiritual. Tanto que o clamor chegou até Deus. Tudo bem, ele recebe aqueles dois anjos, e os dois anjos falam assim para ele, nós vamos destruir, o Senhor, né, vai destruir esse lugar. Sai daqui. E aqui que você vê a dificuldade de uma pessoa, quando está envolvida com essas terras, de ter discernimento do juízo que está para vir. O Ló não reagiu. O Ló não saiu. O Ló resistiu. Sabe aquele corpo mole? Sabe quando você fica assim? Alguém começa a te empurrar, vamos? Você fica, será que tem que ir mesmo? Sabe aquela coisa assim? Mas isso aqui tá bom demais. O anjo avisou ele. Aqui no capítulo 19, versículo 12, o anjo falou para ele, então disseram os homens a Ló, tens aqui mais alguém dos teus, genros, teus filhos, tuas filhas, todos quantos tem na cidade, faze-o sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. A hora que o Ló ouviu isso, o que era para ele fazer? Mulher, vem cá, vamos embora daqui. Mas por que demorou? Você percebe, irmãos, que quando a nossa visão, ela turva, quando a gente tem olhos maus, quando a gente quer fazer muita coisa aqui nessa terra, se enroscar muita coisa aqui, e ao mesmo tempo quer servir o Senhor, a gente fica confuso e perde um pouco noção do que é esse mundo. O Ló meio que estava anestesiado. Ele não reagiu para sair logo. Ele ficou ali naquela dúvida. Interessante que isso aí foi de noitezinha. Né? À noite, os homens foram lá, quer dizer, isso era à noite. E aqui no versículo 15 fala, ao amanhecer, quer dizer, passou a noite toda. O Ló não saiu. Ficou a noite inteira ainda. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo, levanta-te. Estava dormindo, deitado, não sei. Estava lá. O anjo falou para ele, nós vamos destruir isso aqui. E ele deita e descansa. Irmãos, esse mundo, o próximo passo dele é juízo. Aqui nós sabemos, o juízo de Deus está para chegar. Primeiro ele vai começar pela casa de Deus, pela sua casa, por meio dos seus filhos. E depois o Senhor vai julgar todas as coisas nessa terra. Nós estamos cientes disso? Eu creio que sim. Mas o quanto isso muda o meu comportamento aqui nessa terra? O fato de saber que esse mundo vai ser consumido por fogo, o fato de saber que tudo vai ser julgado aqui nesse mundo. O que isso muda no meu relacionamento com o mundo? O quanto isso me separa do mundo? Isso depende do quanto é real essa palavra para mim ou não. Isso depende da escolha. E a escolha depende da visão, da clareza dos fatos. Nós temos um exemplo de um irmão aqui que titubeou demais.
demorou demais. A reação foi muito lenta para sair daquele lugar. Interessante que no versículo 16 fala: como, porém, se demorasse, a palavra confessa que Ló demorou, pegaram-no os homens pela mão, a sua mulher, as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso. E o tiraram e o puseram fora da cidade. Estava tão devagar para sair dali que o anjo pegou pela mão. A mulher e ele, o outro anjo pegou as duas filhas. Vamos embora daqui. E a palavra fala, sendo-lhe o Senhor misericordioso. Mais uma vez o Senhor estava sendo misericordioso na vida de Ló. A primeira foi quando o seu tio foi lá, resgatou ele de volta. Aqui ele tirou Ló pelas mãos. Interessante que o fato de Ló ficar em Sodoma, vivendo ali, isso contamina, influencia o viver dele. A mesma forma hoje, quando nós nos envolvemos com o mundo, isso nos influencia. Quando você começa a ficar perto de gente que só faz certo tipo de pecado, aquilo ali para você daqui a um tempo já não é mais pecado. Você já passa a ver aquilo de forma normal. Você fica numa rodinha de marido que só sabe adulterar e trair as esposas. De repente você fala, não é tanto assim também não, eu vou adulterar também, eu vou aprontar com a minha esposa um dia. É só ficar muito tempo. Fica perto de quem fala bobagem para você ver. Você vai começar a falar. Lá em 1 Coríntios 15, 33, fala assim, ó, não vos enganeis. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Não se engane achando que você é forte. Não, eu posso ficar aqui, eu vou ter discernimento o tempo todo. Sai correndo. Se você ficar aí, você vai ser corrompido. As más conversações corrompem os bons costumes. E eu acredito que Ló tinha bons costumes. Ele viveu com Abraão muito tempo. Mas ele foi para um lugar extremamente pecaminoso. E isso mexeu nele, influenciou algumas coisas nele. E fica claro na palavra que isso aconteceu. Por exemplo, quando aqueles homens batem na porta dele, abre aí, nós queremos esses homens, dá esses homens para nós, para a gente abusar desses homens. O que Ló faz? Sai na porta, fecha atrás dele e fala, não faz isso não, eu tenho aqui 2 filhas. Você acha isso normal? O que aqueles homens iam fazer com as filhas de Ló? Versículo 8 fala, tenho 2 filhas virgens. Eu vou-las trarei. Tratai-as como vos parecer. Porém, nada façais a estes homens. O que vocês acham, irmãos, que iria acontecer com as filhas de Ló? Eles vão abusar dela e devolver elas depois? Elas iriam morrer. Seriam mortas. Olha só no versículo 4. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Olha agora. Os homens de Sodoma, assim, os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. Quantas pessoas tinha na porta da casa do Ló? Tinha 2, 3, tu devia ter uma multidão lá na porta. E ele fala, não, eu vou dar minhas filhas para vocês, faz o que você quiser. O que vocês acham que ia acontecer com as filhas de Ló? Seriam mortas, com certeza. Abusariam delas até morrerem. Mas por que o Ló fez uma loucura dessa? Quando o anjo manda ele sair, ele demora. Da onde vem essa lerdeza em reagir? Vem do mundo, da influência do mundo. Interessante que no capítulo 19, versículo 18, o anjo fala para ele fugir para onde? Sai daqui, foge para o monte. E Ló fala o quê? 18. Assim não, Senhor meu. Assim não. Nem o anjo pegando ele pela mão e falando, sai daqui, sobe para o monte. Nem assim. Ele consegue obedecer de forma pronta, rapidamente. Ele questiona, não, Senhor meu, assim não. No monte não, tem uma cidade ali, eu quero ir para lá. Aí o anjo fala, não, então vai. E o que acontece depois? Ele sai da cidade e volta para o monte. Ele vai para o monte, desde o início, onde o anjo mandou ele ir. E nesse percurso, a mulher de Ló, nós sabemos que ela
olha para trás. Ela olhou para trás. Por quê? Porque ela estava largando o coração dela para trás. O tesouro dela estava ficando para trás. Aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Ela olhou, vou largar tudo isso aqui é tão bom. E quando ela olha, e o anjo falou para ele, foge para o monte, não para, não olha para trás. Ela olhou. Quem põe a mão no arado e olha para trás, tem problema. Nós temos que olhar para frente. O fato dela olhar para trás é porque ela amava aquilo. Aquilo ainda ganhava o coração dela. E ela se torna uma estátua sal. Sal sem sabor. Insípido. Ficou de exemplo. Ficou de modelo até hoje para nós. Você perde o sabor. Se você olha para as coisas e o seu coração se apega ao mundo, você perde o sabor. Você fica insípido, não serve para nada. Ló, aí nós sabemos o que é que aconteceu, Sodoma foi destruído e Ló perdeu tudo. Dessa vez não teve chance para ele preservar os seus bens. A primeira vez Deus ainda devolveu tudo de volta. Nessa segunda chance ele perdeu tudo, inclusive a esposa. Ficou ele e as suas 2 filhas. Cadê os bois, os rebanhos, os servos? Cadê aquela fortuna? Cadê toda aquela riqueza, aquele poder todo? Cadê toda aquela posição de juiz? Cadê tudo aquilo? Ele perdeu tudo. Tudo. Sobrou apenas ele e 2 filhas. Até os genros que poderiam se casar um dia, perdeu. Perdeu tudo. Acabou tudo. Olha onde levou essa escolha de Ló. O fim que ele levou com aquilo. Que escolhazinha ruim que ele fez. Fica de exemplo para nós hoje. Não fazemos escolhas dessa forma. E acabar sofrendo as consequências de tipo de escolha. O nosso viver hoje é um viver celestial. É um viver nas coisas do alto. Buscando aquilo que agrada a Deus. Interessante, irmãos, que lá em Lucas 17 a partir do versículo 26, o Senhor falou assim, assim como foi nos dias de Noé, olha que interessante, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Beleza. Continua a leitura. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Olha agora. Os 2 primeiros é igual do Noé. Comiam, bebiam. Agora os outros não é igual ao Noé. Os outros falam. Aí fala, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. No Noé, casavam-se e davam-se em casamento. No Ló, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Isso mostra que os dias de Ló tinham a ver com acumular riquezas. O Ló só foi para lá porque ele preservava as suas riquezas, comprar, vender, plantar, edificar. Eu quero acumular sobre a terra tesouros. Por isso que o coração dele ficou enraizado ali. E Jesus falou assim, ó, no fim no dia, será assim nos dias do Filho do Homem. Ou seja, os dias do Filho do Homem será como foi lá na época do Noé. A gente fala muito isso, mas às vezes esquece também que foi como na época de Ló. E qual que era o problema lá? Acumular. Acumular, plantar, fazer negócio, enraizar demais aqui na terra. Irmãos, fique atento com isso. O dinheiro não pode ser um obstáculo na nossa vida. Riquezas. E eu digo só dinheiro, não. Riqueza. Qualquer coisa que você considere um bem. Isso não pode prender o seu coração. Nos dias do Filho do Homem, os homens também vão estar acumulando riquezas. Hoje, com essa pandemia aí, ó, tem muita gente ficando rico. Lucrando muitos bilhões com essas vacinas e muita coisa está acontecendo no mundo. Ao mesmo tempo que muitos estão perdendo, uma minoria está lucrando, acumulando. Nós não podemos ser presos por esse pensamento. Interessante que lá em Lucas, ele ainda fala assim,
No 28, né? O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre e destruiu a todos. O 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. Não põe coração nisso não, senão você vai acabar descendo. De igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Aí Jesus falou assim, ó, lembrai-vos da mulher de Ló. O próprio Cristo que trouxe a mulher de Ló para a conversa e falou, lembre-se dela. O que aconteceu com ela? Lembre-se dela. Assim vai ser no final dos tempos. Essa advertência vale hoje para mim. Vale hoje para mim. Esse olhar para trás que mulher de Ló fez, significa falta de firmeza na fé. Significa também descrença em Deus. Significa saudade do mundo. Saudade do Egito. Assim como acontecia lá no povo de Israel no deserto. Ah, que saudade da cebola, dos pepinos, dos melões, que saudade. Só tem esse vil maná. Irmãos, a história não é diferente hoje. A Bíblia está assim de exemplos para nós, nos advertindo quanto a isso. E olhar para trás também não valorizar aquilo que Deus te deu. E procurar algo melhor. Esse é o problema que ocorreu com Ló. Ele procurou algo melhor para ele, para a família dele, não consultou o Senhor e foi parar em Sodoma. Qualquer coincidência não é mera semelhança, tá, irmãos? Que o Senhor nos advirta disso e nos guarde disso. Por isso que, voltando lá em Mateus, o Senhor falou que ninguém pode servir a dois senhores. Não tem jeito. Aí, como ele fala que não tem jeito, ele começa o versículo 25 fala, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Ele está trazendo aqui uma explicação, uma palavra de consolo, de amparo. Falou, não tem jeito. Já que não tem jeito, não precisa ficar ansioso pela sua vida. Não precisa andar ansioso pela sua vida. Quem vale mais, irmãos? Olha só, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? O Senhor está perguntando aqui, né? Quem vale mais, a nossa vida ou o alimento? Qual que vale mais, o seu corpo ou a sua roupa? Pergunta bem óbvia de responder, né? Muito fácil. Mas na prática não é fácil. A gente acha que a veste vale mais. Na experiência, o alimento a gente acha que vale mais. Tanto a nossa vida quanto o nosso corpo foram trazidos à existência por Deus. E não foi pela nossa ansiedade. Foi Deus que nos trouxe à existência. E é Deus que cuida de nós. É Deus que cuida de você. Por isso que ele falou assim, não ande ansioso pela sua vida. Ele está falando assim, ó, você é um problema meu. Você não é problema seu. Você é um problema meu. Eu que criei a terra, restaurei ela e pus o homem para viver nela. Fica tranquilo, eu que vou cuidar de você. É isso que o Senhor está falando. Por isso você não precisa preocupar em servir dois senhores, não. Sirva apenas a mim. O resto eu vou cuidar de você. Você crê nisso, irmãos? Se Deus criou a nossa vida com um corpo, uma vida perfeita, certamente Ele vai cuidar das nossas necessidades. Interessante que o 26, aí Jesus começa, é como se o Senhor estivesse desenhando para os discípulos. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiro. Contudo, vosso Pai celeste as sustenta. Olha a pergunta que ele faz. Porventura não valeis vós muito mais que as aves? Será que eu não tenho mais valor que um passarinho? Quem vale mais, Luiz? Você ou um passarinho? Quando a gente... Essa porção de Mateus aqui, 6, do 25 até o final, é o meu refúgio. É onde eu vou quando eu estou ansioso. Quando a preocupação vem, a cabeça fica meio perturbada assim, começa a perder um pouco a noção das coisas, começa a ficar embaçada a visão, eu corro aqui. Aí aqui eu me arrependo. Senhor, me perdoa.
Eu começo a ler essas perguntas, eu falo, Senhor, me perdoa. Eu estou achando que o passarinho vale mais que eu. Me perdoa, Senhor. O Senhor estava desenhando para os discípulos. Interessante que ele fala aqui sobre Pai Celeste. Eu tenho ganho muito com isso, irmãos. Pai Celeste. Eu tenho um Pai Celeste. Você tem um Pai Celeste. Até os passarinhos têm o Pai Celeste. Se eu tenho um Pai Celeste, irmão, acabou. Só alegria. Mas o mundo vem falar para mim, não é assim não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Fique esperto não, para você ver que vai faltar. Amanhã, essa crise aí no mundo, amanhã seu emprego vai rodar. Não é assim não. Aí eu começo, oh meu Deus, verdade. Aí eu desperco a paz de novo. Eu tenho um Pai Celeste. E aí Jesus faz uma pergunta muito interessante. Ele pergunta, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Vai adiantar você ficar estressado? Ansioso? Vai brigar com a esposa? Vai xingar o marido? Vai xingar os filhos? Vai ficar bravo com o patrão? Vai ficar bravo com os irmãos? Vai descontar no primeiro que aparecer na frente? Adianta isso? Vai atrapalhar, vai dar um infarto, vai desenvolver uma diabetes emocional, vai desenvolver um problema qualquer. Mas não vai ajudar em nada. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado? Dizem que o côvado é em torno de 45 centímetros. Será que eu vou espichar minha vida mais um pouquinho? Ficar preocupado com a coisa que eu não consigo resolver, resolve? Não. O Senhor está sempre nos levando, nessa porção, a perceber o cuidado que Ele tem conosco. Aí no 28 ele fala, então por que você anda ansioso quanto ao seu vestuário? Considerai como crescem. O Senhor falou assim, considera. Considera. Olha os lírios dos campos, eles crescem. Nem Salomão se vestiu como eles crescem hoje, amanhã já acabou. Considera isso. Considera, põe isso na sua cabeça. Rumina isso. Considerai. Ô Senhor, considera, é verdade. Quando você considerar isso, irmão, você vai ver que a sua importância, ela é muito mais do que ave, roupa, alimento. O Senhor dá um valor para você que você talvez não tenha ideia. Considera. E o Senhor Jesus falou para eles, considerai. Eu preciso crer na palavra. Crer no que está escrito. Considerai. Aí no versículo 30, ele fala, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Será que você não vai ser tão cuidado quanto ele cuida das plantas? Quem vale mais? Você ou a planta? São respostas fáceis de dar, né, bem óbvias, que a gente sabe falar, não, quem vale mais sou eu, claro. A gente fala assim na ponta da língua. Mas na hora que a gente está lá na segunda-feira, que o problema está lá, você perde a paz. O problema está ali, você não sabe como é que vai resolver, se desespera. Aí chega um irmão e fala, irmão, eu quero ter uma comunhão com você agora. Não, irmão, que comunhão aqui? Minha cabeça está perturbada aqui, eu estou cheio de problema. Tem comunhão não, uma comunhão para depois. Ô irmão, vem cá, vou fazer então uma comunhão. Não, comunhão, eu estou precisando de resolver meus problemas. Isso rouba a paz da gente. E aqui essa porção vem justamente nos ajudar, tá? E aí no versículo 31 ele fala, portanto, não vos inquieteis, dizendo. Você viu que quando você fala, que comeremos? Quando você fala isso, você se inquieta. Não vos inquieteis dizendo. Quando você fala, como é que eu vou resolver aquele problema? Você está se inquietando. Senhor, não tem jeito, você está se inquietando. Quanto mais bobagem você fala para fora, mais inquietude você traz para você. Não, já danou tudo, aquilo ali já acabou com tudo, já não sei mais. Quanto mais bobeira a gente fala nessa hora de raiva, de incredulidade, mais inquietude gera no nosso coração. Por isso que Lamentações fala, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isto em silêncio. O Senhor sabe, irmãos. O Pai Celeste não sabe? Sabe. Se você sabe, você acha que o Pai Celeste não sabe? Se você sabe que o seu problema só se resolve assim, será que o seu Pai Celeste não sabe que só se resolve assim? Mas eu insisto em praguejar, falar, pôr para fora. E nessa hora eu me inquieto. Não vos inquieteis, dizendo,
E aí, no 32 ele fala, sabe por quê que não é para você se inquietar? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Olha agora que finalzinho, que é o que mais me dá paz. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Pronto, morreu, acabou a conversa. Isso aqui é a hora para parar e falar, Senhor, me perdoa. O Senhor sabe que eu necessito. Se o Senhor sabe, para mim já basta. O Senhor sabia do que estava acontecendo em Sodoma. Os anjos falaram para eles, para Ló. O anjo falou assim, ó, o clamor dessa cidade subiu. No capítulo 18, lá para o versículo, não lembro se é o 20, alguma coisa, fala assim, ó, eu quero ler rapidinho para os irmãos isso aqui. Gênesis 18, 20, fala assim, disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor, que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Olha só, o Senhor, chegou um clamor lá para o Senhor. O Senhor falou, deixa eu conferir isso aí. Claro que o Senhor sabe tudo, tá? O Senhor sabe tudo. Aqui ele está falando para o homem entender as atitudes que ele toma. O Senhor falou, vou checar e vou saber se é assim mesmo. Aqui Jesus fala, o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Lá Deus foi, checou, conferiu, tem que fazer alguma coisa aqui. O Senhor olha para a sua vida e fala, eu sei, meu filho, eu vou fazer alguma coisa, pode deixar. Se não fez ainda, é porque não é a hora dele fazer. Não é a hora que eu acho, é a hora que ele acha. Essas inquietudes, irmãos, tiram de nós o equilíbrio, a moderação, a tranquilidade, a paz, o sossego, rouba nosso desfrute, rouba a nossa energia. E lá em Daniel, quando fala da figura do anticristo, fala assim que ele magoará a mente dos santos, que é o quê? Trazer inquietude, trazer desgaste emocional, sugar as suas energias, tirar de você o pique. Sabe quando você tem aquela semana assim, que você chega no fim de semana e fala, que reunião, o quê? Vou tomar um banho e cair na cama. Aí até adoece. Às vezes até adoece. Isso é o quê? Fruto de um estresse, fruto de um viver de pressão. E a gente pifa, literalmente. Então essas coisas só nos fazem mal. E nós temos aqui o remédio, do 25 até o final. Porque os gentios, o Pai Celeste sabe que necessitais. Aí Jesus fala, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, ou seja, com o futuro. A Previdência mudou a regra. Será que eu vou aposentar? Eu estava para aposentar, não vou mais. Vou ter que trabalhar mais tantos anos agora. E aí? Ah, meu Deus, como é que vai ser? Aí começa. Mudou tudo, Senhor. E agora? Mudou o ano, muda os encargos, sobe. O INSS foi reajustado um pouquinho para cima. E agora? Vai gastar mais, vai me pegar mais a mordida do INSS. E agora? Começa as ansiedades. E aí? Vai inquietar com o dia de amanhã? Ou outra coisa qualquer na nossa vida? Basta o dia, o seu próprio mal. Por quê? Porque o Senhor fala, o amanhã, ele vai trazer os cuidados. O que está mostrando isso aqui? Que hoje tem cuidado para mim. O amanhã, o hoje, foi o amanhã de ontem, né? Ontem falou que amanhã, então hoje é o amanhã de ontem. E não falou que teria cuidado para hoje? Então tem cuidado hoje. O amanhã trará os seus cuidados. Quando chegar no domingo, vai ter cuidado para mim, vai ter cuidado para você. Quando chegar na segunda, vai ter cuidado para você, não preocupa. Viva o dia. A gente tem uma tendência de viver a semana inteira, calma. Eu sou assim, eu falo para vocês assim, porque eu sou assim. Aí eu preciso pisar no freio. Senhor, calma, me ajuda a quietar. Me ajuda a quietar. Basta o dia, o seu próprio mal. Por isso que os filhos do reino jamais devem viver pensando assim no amanhã. O único amanhã que eu penso é no arrebatamento. O único amanhã que eu anseio logo é a volta do Senhor. Agora, das coisas cotidianas aí, se eu começar a olhar demais, o coração dispara. Eu não sei o que vai ser. É tudo incerto. Eu não sei. Vocês estão vendo o que está acontecendo no mundo aí? Muda.
Prefeitura já lançou um decreto agora. Amanhã ela flexibiliza ou aperta, não sei. Muda tudo, as coisas estão mudando da noite para o dia. Se você for olhar por aí, você vai ficar doido. Ah, irmão, e o nosso viver, ele é um viver celestial. Tudo isso que está escrito na palavra, todos esses exemplos, o Abraão, o Ló, o Noé, Moisés, todos os nossos irmãos do passado, até mesmo o Novo Testamento, está aí para você, para mim, são exemplos, modelos, para a gente aprender como não se deve fazer algumas coisas e como se deve fazer outras coisas. Que o Senhor traga isso no nosso coração, na lembrança, sempre. Daí a importância de eu ter depósito da palavra de Deus, para que ela seja salvação para mim, tá? Eu queria só fazer uma oração para a gente encerrar a reunião. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor nesse momento, em oração, para agradecer ao Senhor todo o seu cuidado conosco até aqui. O Senhor bem sabe tudo o que se passa no nosso coração. O Senhor bem sabe tudo o que se passa na nossa mente. O Senhor sabe, o Senhor conhece a nossa estrutura. O Senhor sabe que somos pó. O Senhor sabe que somos frágeis. E nós agora queremos também saber que nós temos um Pai Celeste. Nós temos o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. O Senhor que cuida de nós. O Senhor que criou o nosso corpo. O Senhor que deu a vida para nós. Que nos deu a família que temos. O Senhor que nos deu o trabalho que nós temos. O Senhor que nos colocou aqui juntos como igreja. O Senhor é o nosso Deus. E se nós chegamos até aqui, é porque até aqui o Senhor tem nos guardado e nos conduzido. Nada do que... Se nós chegamos até aqui, não foi nada mérito nosso. Foi tudo fruto da tua misericórdia. Nós te agradecemos por isso. E nós pedimos ao Senhor para que a nossa mente descanse em Ti. Que o nosso coração creia em Ti. Nós pedimos para o Senhor inundar o nosso ser com a Tua grandeza, com a Tua misericórdia, para que a gente toque em tudo isso que a gente ouviu nessa noite. Que isso não seja apenas uma palavra a mais, mas que seja uma realidade para mim. Para que eu possa crer e descansar no Deus que eu tenho. E não viver na ansiedade. O Senhor deu para mim um mandamento: não andeis ansiosos. O Senhor também falou: não vos inquieteis. Senhor, eu quero crer e entrar no descanso. Como nós precisamos disso? Tira de nós o medo da doença. Tira de nós o medo da doença, Senhor. Tira de nós a incredulidade. Tira de nós o medo do amanhã. Senhor, tira isso tudo. Nos faz confiar e crer no Senhor. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai Celeste. O Senhor é o Pai que cuida das aves. Que dirá de nós, Senhor? Nós queremos crer nisso todos os dias. Ajuda a tua igreja a prosseguir. Porque os dias vão ser difíceis. Nos ajude a descansar em Ti. Nós temos a promessa do Teu cuidado. Nós temos a promessa da Tua bênção. A promessa do Deus triuno. A promessa da vida eterna. Isso para nós basta, Senhor. Nós chamamos. Ajuda-nos a prosseguir confiante em Ti. Se nós temos falhado nisso, nos perdoa. Nosso desejo é dar descanso ao Senhor. E também descansar em Ti. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Amém.